No tempo em que Israel estava mergulhado na escuridão espiritual, quando os altares do Senhor estavam quebrados e os profetas verdadeiros perseguidos como criminosos, um homem surgiu das montanhas de Gileade, vestido com pele de camelo e com um olhar inflamado por uma convicção inabalável. Seu nome? Elias, o Tisbita. Um homem comum de aparência rústica, mas com uma alma tomada pelo fogo de Deus. Ele não buscava aplausos, não cortejava reis e não negociava a verdade. Elias era uma chama viva, e onde ele passava, ou despertava fé, ou provocava fúria. Tudo começou quando ele foi chamado para encarar o trono de Acabe, um dos reis mais perversos da história de Israel. Um homem fraco espiritualmente, controlado por uma mulher dominante e idólatra, Jezabel. Eles haviam transformado o culto ao Deus verdadeiro em cinzas e erguido estátuas para Baal nos lugares altos. Mas Elias, com voz firme e peito erguido, entrou no palácio como quem já havia vencido. Ele declarou com autoridade: "Tão certo como vive o Senhor, não cairá orvalho nem chuva senão segundo a minha palavra." E então virou as costas, deixando o rei em choque. Assim começa a seca. 3 anos de escassez, fome e desespero. Mas também começa a jornada de um profeta solitário, que seria moldado pelo deserto, sustentado por corvos e preparado por Deus para um confronto que ecoaria por gerações. Deus o levou até o ribeiro de Querite, onde a água era pouca, o silêncio era profundo e a solidão esmagadora. Ali, Elias aprenderia a depender totalmente do Senhor. Enquanto o mundo entrava em colapso, o profeta estava sendo forjado na fornalha do isolamento. O céu fechou-se como um ferro selado. Nenhuma nuvem, nenhum vento, nenhum sinal de vida. Apenas poeira levantando dos campos rachados e o som seco das folhas caindo das árvores mortas. A profecia de Elias havia se cumprido. A chuva cessou. E com ela, cessou também a esperança de um povo que confiava mais em ídolos de barro do que no Deus vivo. Acabe, cego pelo orgulho e dominado pela influência de Jezabel, não se arrependeu. Em vez disso, ordenou que procurassem Elias por toda parte, como se o profeta fosse a causa da calamidade e não o mensageiro de Deus. Mas Elias havia sumido. Deus o escondeu no deserto, junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Ali, num cenário de escassez e silêncio, ele começou seu treinamento espiritual mais intenso. Nada de multidões, nada de profecias em praça pública, apenas o som da água escorrendo lentamente e o grasnar dos corvos que, dia após dia, traziam carne e pão pela manhã e ao entardecer. Aquele milagre diário era o lembrete de que Deus cuida dos seus servos, mesmo nos tempos mais duros. Enquanto o mundo clamava por respostas, Elias se alimentava da presença divina e do silêncio. Mas até mesmo o ribeiro secou. Deus não queria que Elias dependesse da criação, mas sim do Criador. E foi então que uma nova ordem chegou. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a uma viúva que te sustente. Sarepta era território gentil, terra de pagãos. Deus estava ensinando a Elias que a sua providência não tem fronteiras, e que até o improvável, uma mulher pobre e estrangeira, poderia ser instrumento de salvação. Chegando à cidade, Elias encontra a mulher exatamente como Deus havia dito. Ela catava alguns gravetos, preparando a última refeição para si e seu filho, antes de se entregar à morte. Elias, com ousadia que só a fé concede, pede: faz primeiro para mim um bolo pequeno. E promete: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Ela crê, e o milagre acontece. Dia após dia a panela nunca ficava vazia. Elias, a viúva e o menino sobreviveram à seca, comendo do milagre invisível, um sustento que vinha direto do céu. A seca continuava.
Mas ali, em um lar humilde escondido entre os gentios, havia pão e havia fé. O profeta estava sendo restaurado, enquanto o povo de Israel, liderado por um rei ímpio, se afundava em desespero. Mal sabiam eles que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Porque o Deus que permite o deserto é o mesmo que envia o fogo. O milagre da farinha que não acabava e do azeite que não faltava havia sustentado Elias, a viúva e seu filho por muitos dias. Eles tinham vencido a fome, tinham sobrevivido à seca, mas o maior teste ainda estava por vir, um teste que nenhuma provisão material poderia evitar. Certo dia, sem aviso, o menino adoeceu. Sua respiração foi ficando fraca, seus olhos apagando, até que o silêncio da morte dominou o quarto. E então o grito: Homem de Deus, vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho. A dor da mãe explodiu em palavras duras. Elias, tomado pelo peso daquela acusação e pela angústia da perda, pega o menino em seus braços, sobe ao seu quarto, deita-o sobre a cama e então ora. Mas não com uma oração comum. Elias clama, chora, se debate diante de Deus. 3 vezes se estende sobre o corpo da criança, num gesto de total entrega. Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Ele não aceita a morte como resposta final. Ele intercede até que o céu se mova. E o céu se moveu. Deus ouviu a voz de Elias. A alma do menino voltou. Ele respirou de novo. Elias desceu do quarto com o menino nos braços, agora vivo, e disse: Vê, teu filho vive. Naquele instante o milagre não foi apenas físico, foi espiritual. A viúva, antes grata pela comida, agora reconhece algo muito maior. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ali, no silêncio de uma casa pagã, Deus reafirma sua soberania. Ele não é o Deus dos hebreus, apenas é o Deus de toda a terra. E mais, é o Deus que não se limita à provisão diária. Ele é o Deus da vida, da ressurreição. E quando a fé é provada até o último suspiro, ele se revela como nunca antes. Elias, antes apenas um profeta escondido, agora era um homem cuja oração tinha tocado a eternidade. O profeta da vida. O profeta do impossível. O cenário estava pronto. O coração de Elias, amadurecido. A confiança em Deus, inabalável. Agora, era chegada a hora do confronto. Porque enquanto o povo padecia, os falsos profetas banqueteavam nos palácios. O Monte Carmelo os aguardava. E ali, diante de todo Israel, o verdadeiro Deus responderia não com palavras, mas com fogo. Depois de anos de silêncio, fome e juízo, Elias desce das sombras para confrontar o rei. Entra diante de Acabe, olhos nos olhos, e declara: Não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai. E então, lança o chamado. Reúna-se todo o povo no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comiam à mesa de Jezabel. O palco do confronto estava armado. O silêncio dos céus seria rompido. E Deus responderia ou não. A multidão se aglomera no alto do monte. O clima é tenso. Elias se levanta diante do povo e lança uma pergunta que corta como espada. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Mas o povo não respondeu palavra alguma. Estavam confusos, divididos, paralisados entre 2 senhores. Elias propõe então o desafio: 2 altares, 2 novilhos e nenhuma chama acesa.
O Deus que responder com fogo, esse é Deus. E o povo finalmente murmura. É boa essa palavra. Os profetas de Baal começam seu ritual. Desde a manhã até o meio-dia, gritam, dançam, se ferem com facas, invocam um Deus que não pode ouvir. O tempo passa e nada acontece. Elias, então, começa a zombar. Clamai em altas vozes, talvez esteja dormindo ou viajando. A cena é patética. Um povo cego, sacerdotes histéricos e um Deus morto. O altar permanece intacto. Nenhuma faísca, nenhuma fumaça, nenhum som. Quando chega a vez de Elias, ele restaura o altar do Senhor com 12 pedras, representando cada tribo de Israel, como se dissesse: vocês ainda pertencem a Deus. Em seguida, cava uma vala ao redor, coloca lenha, corta o novilho e ordena que se despejem 12 cântaros de água sobre tudo. O sacrifício está encharcado. O altar, afogado, humanamente impossível. E é aí que Elias se aproxima e ora. Uma oração curta, sem gritos, sem manipulação. Apenas fé. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. E então, o fogo cai. Como um trovão do céu, uma chama consome o sacrifício, a lenha, as pedras, a água e o pó. Nada sobra. O monte treme. O povo se lança com o rosto em terra e brada: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! O silêncio foi rompido. O céu respondeu, não com argumentos, mas com fogo. Elias, tomado pela autoridade de Deus, ordena a execução dos falsos profetas. O juízo é imediato. Não há espaço para meias-verdades. Não há lugar para neutralidade espiritual. No Monte Carmelo, o povo de Israel assiste ao colapso da mentira e à restauração da verdade. Deus não é um conceito. Ele é o Senhor vivo que se manifesta quando há fé, coragem e santidade. Mas mesmo após tamanha demonstração de poder, o coração de Israel ainda vacilava. Porque milagres podem impressionar, mas só arrependimento verdadeiro pode transformar. E Elias sabia disso. O fogo caiu, mas a chuva ainda não. E agora, sozinho no alto do monte, o profeta dobra os joelhos e coloca o rosto entre os joelhos. A intercessão ainda não terminou. A fé ainda precisa gerar colheita. Elias está sozinho. O espetáculo terminou. Os falsos profetas caíram. O povo gritou, mas o céu ainda permanece seco. Não há sinal de nuvens, nenhuma brisa úmida. Apenas o silêncio que precede um milagre maior. A restauração completa da aliança entre Deus e seu povo. Elias sobe novamente ao cume do Carmelo, mas agora não para desafiar os idólatras, e sim para interceder com gemidos profundos por chuva sobre a terra ressequida. O profeta coloca o rosto entre os joelhos. Uma postura de quebrantamento. Não é uma oração eloquente. É uma súplica silenciosa feita por alguém que sabe que mesmo após o fogo, a alma do povo ainda precisa da chuva. Enquanto isso, seu servo é enviado 7 vezes para olhar em direção ao mar. 7 vezes ele sobe e desce, e a cada retorno diz: nada há. Mas Elias não recua. A fé dele não está condicionada a respostas imediatas. Ele não precisa ver para crer. Ele crê, por isso ora. E ora, porque conhece o caráter de um Deus que cumpre o que promete. Deus já havia falado: farei chover sobre a terra. E Elias segura essa palavra como uma corda que o mantém de pé. Na 7ª vez o servo retorna com um relato quase insignificante. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Para muitos, isso não seria nada.
um traço no horizonte, um detalhe quase irrelevante. Mas para quem tem fé, pequenos sinais carregam grandes promessas. Elias se levanta e com autoridade profética declara: sobe. E diz a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. A fé que vê nuvens do tamanho da mão se transforma em ação, convicção e movimento. Porque Deus já está vindo com resposta, e então o céu se escurece. As nuvens se formam. O vento sopra. E uma chuva torrencial desaba sobre Israel pela primeira vez em 3 anos e meio. A terra estéril se abre em sulcos, os riachos ressuscitam, os campos sedentos cantam. É como se Deus dissesse: eu nunca deixei de ouvir, mas esperei até que o povo estivesse pronto para receber. A chuva não foi apenas um fenômeno climático. Foi uma assinatura divina. Uma prova de que o arrependimento abre os céus. Mas algo ainda mais extraordinário acontece. Elias, tomado pelo Espírito do Senhor, corre à frente dos cavalos de Acabe, por mais de 20 quilômetros até Jezreel. Não pela força das pernas, mas pelo poder do Senhor. O profeta que orou, esperou e viu a chuva. Agora corre como se fosse o próprio mensageiro do céu anunciando que Deus ainda reina em Israel. É a imagem perfeita da fé ativa. Não apenas crer e esperar, mas correr junto com a promessa, com os olhos fixos no que Deus está prestes a fazer. E aqui se desenha um paradoxo profundo. O homem que desafiou reis, enfrentou profetas de Baal e fez fogo cair do céu. Agora será perseguido. Porque o inimigo nunca recua diante de uma alma incendiada. Jezabel, ao saber da vitória de Elias, lança uma ameaça mortal. E o profeta, esgotado, entra em colapso. A depressão o alcança. E é nesse abismo da alma que começará o próximo capítulo da sua jornada, onde o silêncio de Deus será mais profundo que o fogo e o consolo mais sutil que a chuva. Elias correu. Mas agora, não era mais pelo poder do Senhor. Era pelo medo. Jezabel havia enviado uma sentença de morte. E aquele mesmo profeta que enfrentou um rei, zombou dos profetas de Baal e clamou por fogo do céu. Agora foge. O homem de fé entra numa crise, uma quebra súbita. E talvez seja aqui que o coração do espectador se identifique de maneira mais profunda. Porque todos nós, mesmo após vitórias espirituais, enfrentamos vales emocionais. Elias corre até o deserto, e ali, debaixo de um zimbro, clama em desespero: já basta, ó Senhor. Tira a minha vida. Não é teatro, não é drama. É a dor real de um coração exausto. Elias está esgotado, o corpo cansado, a alma drenada. Quando a pressão espiritual é intensa demais, até os mais fortes desabam. E Deus, Ele não repreende, não grita, não cobra performance. Deus envia um anjo. Um mensageiro silencioso que não traz uma profecia, mas um pão e uma botija de água. Antes de confrontar, Deus cuida. Antes de falar, Ele nutre. Porque até profetas precisam dormir, comer e chorar. E talvez essa seja uma das lições mais ignoradas na vida espiritual. Nem sempre o que você precisa é de mais guerra espiritual. Às vezes, é de descanso, mas a jornada ainda não acabou. Fortalecido pelo alimento do céu, Elias caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo Sinai, onde Deus havia se revelado a Moisés. Lá, ele entra numa caverna. Uma metáfora profunda. A caverna é o esconderijo dos feridos, o refúgio dos esgotados. Mas também é o local onde Deus faz perguntas que nos confrontam. Que fazes aqui, Elias? Deus não pergunta porque não sabe.
Ele pergunta por que quer que o profeta ouça sua própria dor em voz alta. Elias responde com amargura: tenho sido muito zeloso, mas só eu fiquei, e agora querem tirar minha vida. Quando a alma está ferida, ela exagera. Ela se isola. Ela acredita na mentira do abandono. Então Deus ordena que Elias saia da caverna, mas não revela sua glória de forma explosiva. Primeiro vem um vento forte, mas o Senhor não está no vento. Depois, um terremoto, mas o Senhor não está no terremoto. Em seguida, um fogo, mas o Senhor não está no fogo. Finalmente um sussurro, um som suave, e é ali que Deus está. Porque no auge do trauma, Deus não grita. Ele sussurra para nos atrair, para nos curar. Elias cobre o rosto com seu manto. Ele reconhece que Deus não age sempre com espetáculo. Às vezes, ele fala baixo, porque está perto. E no sussurro, Deus dá a Elias uma nova missão. Ele não alimenta a autopiedade do profeta. Ele não valida a mentira do sou o único. Pelo contrário, Deus revela que há 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. Ou seja, você não está só. Nunca esteve. Apenas esqueceu de olhar ao redor. E mais, Deus ordena que Elias unja novos reis. E mais importante, que chame Eliseu como seu sucessor. O profeta depressivo agora é reposicionado. Porque Deus não encerra histórias em cavernas. Ele transforma cavernas em salas de convocação. Este é o Deus da restauração silenciosa. Aquele que respeita a dor, mas não permite que ela se torne o fim da sua jornada. A história de Elias nos lembra que ser usado por Deus não nos isenta do esgotamento, mas também nos garante que, mesmo no fundo da caverna, Deus ainda está sussurrando. E esse sussurro é o som da esperança recomeçando. Elias sai da caverna com uma nova missão. Ele não carrega mais apenas a dor do abandono ou o peso do desânimo. Agora, carrega um manto e uma ordem divina. Deus o envia a ungir reis, mas principalmente a encontrar um sucessor. Um jovem agricultor chamado Eliseu. E essa cena, à primeira vista simples, é carregada de simbolismo. Elias encontra Eliseu arando a terra com 12 juntas de bois. Trabalho pesado, constância, serviço humilde. Não há púlpito, não há aplausos, apenas poeira, suor e disciplina. É nesse cenário que a chamada acontece. Elias lança seu manto sobre ele. E nesse gesto, tudo muda. O manto é mais do que um pedaço de tecido. É o símbolo da autoridade profética, da unção, da missão celestial. Quando Elias joga seu manto sobre Eliseu, ele está dizendo: você é o próximo. Você vai continuar o que eu comecei. Eliseu entende. Ele deixa os bois, parte a madeira do arado e faz um banquete com os próprios instrumentos do seu trabalho. Ele queima o passado para abraçar o chamado. Isso não é comum. Isso é rendição. Isso é resposta imediata. Quantos de nós resistimos à convocação de Deus por medo de largar os bois, os arados, as seguranças? Eliseu não hesita. Ele entende que quando Deus chama, o velho precisa queimar. A partir desse momento, Eliseu segue Elias como servo. Ele não assume o púlpito logo de início. Ele não faz milagres imediatamente. Ele serve. Lava as mãos de Elias, caminha ao lado dele, aprende em silêncio. E aqui há uma lição para a nossa geração. O legado não se constrói com pressa, mas com presença. Eliseu não está em busca de fama. Ele quer estar perto da fonte. Ele quer aprender o coração do mestre antes de receber o manto. E Elias? Ele entende que seu tempo está terminando, mas o chamado não. Porque homens passam, a unção continua, e chega o dia.
O céu prepara a sua carruagem. Elias será levado. Mas antes testa Eliseu. Por 3 vezes diz: fica aqui. E por 3 vezes Eliseu responde: não te deixarei. Isso não é teimosia. Isso é compromisso. Eles passam por Gilgal, Betel, Jericó e finalmente chegam ao Jordão. Cada cidade com seu significado, cada passo com sua prova. Elias toca o rio com seu manto, as águas se abrem, e os 2 atravessam em terra seca. Do outro lado, Elias pergunta: pede-me o que queres. E Eliseu pede ousadamente: quero porção dobrada do teu espírito. Isso é fome espiritual. É sede de continuar a missão com intensidade redobrada. Elias responde: coisa difícil pediste, mas se me vires quando eu for tomado, assim te será feito. E então, acontece. Um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, separa os 2. Elias é elevado aos céus num redemoinho. E Eliseu vê tudo. Ele grita: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Não é apenas a despedida de um amigo. É o fim de uma era. É a partida de um gigante. Mas ao olhar para o chão, o manto caiu. E Eliseu o pega. Agora ele está sozinho, mas não desamparado. Com o manto em mãos, volta ao Jordão. Bate com ele nas águas e clama: onde está o Senhor, Deus de Elias? E as águas se abrem. O mesmo poder. A mesma unção. A geração seguinte não precisa ser menor. Pode ser dobrada. Pode ir além. Deus não quer apenas levantar heróis. Ele quer formar legados. Elias subiu. Eliseu começa. E o céu continua escrevendo sua história por meio de homens que dizem sim. O manto caiu. Eliseu segue com o legado. Mas a história de Elias não termina com sua subida aos céus, porque há algo ainda mais profundo acontecendo nas entrelinhas da profecia. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, encerra sua mensagem com uma promessa intrigante: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5. Como assim? Elias voltaria? Teria ele uma missão futura? E se sim, o que esse espírito de Elias representa para nós que vivemos nos dias finais? Para entender isso, precisamos ir até o Novo Testamento. João Batista aparece no deserto, vestindo roupas rústicas e comendo gafanhotos e mel silvestre. Sua pregação é firme, sem rodeios. Arrependam-se, endireitem os caminhos do Senhor. E Jesus afirma com clareza: se vocês quiserem aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Mateus 11, 14. João Batista não era literalmente Elias reencarnado, isso seria heresia. Mas ele veio com o mesmo espírito, a mesma ousadia, a mesma missão: preparar o caminho do Senhor. E essa é a chave. O espírito de Elias é um chamado para preparar corações. É uma voz que clama no deserto do mundo moderno, apontando para o Cordeiro. Mas Malaquias também fala de um efeito poderoso. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Malaquias 4, 6. Isso não é apenas restauração familiar, é reconciliação geracional. É um chamado para unir a fé dos antigos com a paixão dos jovens. Nos últimos dias, Deus está levantando vozes com a ousadia de Elias, mas com o amor de Cristo. Profetas que não negociam a verdade, que enfrentam sistemas religiosos corruptos, que denunciam o pecado com lágrimas nos olhos e anunciam arrependimento como porta de salvação. E mais do que isso, que clamam por um avivamento autêntico. E esse avivamento não será centrado em palcos. Ele nascerá nos desertos, nos quartos secretos, nas igrejas simples, nos corações quebrantados. O espírito de Elias nos últimos dias não é espetáculo, é confronto.
É o sacudir das estruturas para preparar o caminho do rei. E veja, antes da primeira vinda de Jesus, o espírito de Elias veio através de João Batista. E antes da segunda vinda, ele virá novamente. Deus está levantando uma geração que carrega o manto da ousadia profética. Homens e mulheres que não se dobram à idolatria moderna, que confrontam a mornidão espiritual, que se posicionam no meio do caos com voz clara. Arrependei-vos. Você consegue sentir o chamado? Esse não é um convite para ser famoso. É uma convocação para ser fiel. O espírito de Elias não busca palmas. Ele busca pureza. E sua arma mais poderosa é a palavra. Quando Elias confrontou Acabe, ele não tinha um exército, mas tinha uma mensagem. Quando João Batista confrontou Herodes, ele não tinha proteção, mas tinha verdade. E nos dias finais, o que sustentará os mensageiros não será o sistema, será o Espírito. Deus não precisa de multidões. Ele precisa de uma voz que não se cale, uma chama que não se apague, um altar que não seja profanado. E essa voz pode ser a sua. Sim, a sua. O mesmo Deus que levantou Elias no tempo de apostasia, que levantou João no tempo de silêncio profético, está hoje levantando filhos e filhas cheios do Espírito, que choram entre o pórtico e o altar, que jejuam, clamam e se rendem. Porque o noivo está voltando. E como nos dias de Elias, há um povo que precisa escolher. Ou seguimos os falsos profetas de Baal, ou voltamos ao Senhor. O Monte Carmelo está diante de nós. O fogo está prestes a descer. E o grito ecoa novamente. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O tempo da decisão chegou. Estamos diante de um momento decisivo na história da humanidade. O espírito de Elias não é apenas um símbolo antigo. Ele é uma realidade viva que clama aos corações neste exato momento. Deus está levantando uma geração que não aceitará compromissos com a corrupção, que não se curvará às pressões deste mundo, que terá coragem para falar a verdade, mesmo que isso custe tudo. Você está sendo chamado para fazer parte dessa geração. O chamado é urgente, porque o dia do Senhor se aproxima, e com ele um juízo que não poupará os indiferentes. Mas o convite é claro e cheio de esperança. Arrependa-se, transforme seu coração, restaure os valores do Evangelho puro. Assim como Elias enfrentou o desafio dos falsos profetas no Monte Carmelo, você também pode ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer fogo do céu no seu tempo, para um avivamento que sacuda as estruturas da sua família, da sua igreja, da sua cidade. O poder do Espírito Santo está disponível para todos que desejam preparar o caminho do Senhor. Não importa o seu passado, não importa o que você já fez. O que vale é a sua decisão hoje, sua entrega total ao Deus vivo. Seja essa voz profética que desperta os adormecidos. Seja essa luz que ilumina os que estão nas trevas. Seja o instrumento do avivamento que trará restauração, reconciliação e uma paixão renovada pelo reino de Deus. O tempo da complacência acabou. O tempo do espírito de Elias chegou para fazer o mundo ouvir que Jesus está voltando. Você está pronto para atender a esse chamado? Pense nisso agora. Ore comigo. Senhor, levanta em mim o espírito de Elias, que eu prepare teu caminho, que eu seja fiel até o fim. O futuro está em suas mãos, mas a decisão é sua hoje. Porque o Rei dos Reis está voltando, e ele quer encontrar um povo pronto, um povo apaixonado, um povo que não tenha medo de dizer: aqui estou eu, envia-me. Essa é a hora. Essa é a geração. O espírito de Elias vive, e a história ainda está sendo escrita. Você fará parte dela?